A verdade é única, absoluta, universal, e onde ela se faz presente, decepa toda a ação do mal. Sabe, o mal até que é forte, e muitas vezes chega até mesmo a ter a aparência de invencível. Ele se mostra como verdade, não se revela logo de cara, porque é muito covarde. Também é falso e enganador, usa máscara de bonzinho, de atencioso, pois primeiro ele tenta conquistar a sua vítima, para somente depois então lhe causar dor. Existe uma inimizade que foi estabelecida pelo próprio Criador. Foi feita lá no paraíso e bem no exato momento em que a criatura humana pecou. Deus, percebendo a inveja da qual o maligno se apegou, não quis largar a sua própria sorte, mesmo o homem pecador, e estabeleceu uma inimizade entre a mulher e a serpente, com quem ela dialogou. E com isso deixou bem claro que somente ele é Criador e que não vai ser nenhuma criatura humana, mesmo presente na sua igreja, que vai mudar o sentido do que ele determinou. Então, querendo nos dar a chance de salvação, Deus prometeu o Salvador, que viria nos resgatar da nossa própria maldição. E foi aí que começou o seu famoso sermão. E dirigindo-se a toda a humanidade, representada por Eva e Adão, foi-lhe falando bem claro da sua nova condição. Primeiro foi a mulher quem ouviu seu sermão. Darás à luz em meio à dor, pois esta é apenas uma das consequências que o teu pecado te causou. Logo em seguida foi a Adão, e então a ele revelou a maldição sobre a terra, que dará ervas daninhas, e terás que suar muito para tirar dela o alimento. É também uma das consequências que o teu pecado originou. E de agora em diante conhecerás o sofrimento, mas apesar de tudo isso, não irei abandoná-los, vou enviar-lhes o Salvador. Chegou então a vez da serpente receber sua sentença. Então foi aí que Maria teve pelo próprio Deus, inserida na salvação da humanidade, a sua presença. Quando ele, dirigindo-se ao maligno, fez a seguinte declaração: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela, não haverá união. Tu morderás o seu calcanhar, porém ela será quem, unida a Cristo, a tua cabeça esmagará. Que somente Cristo é o Salvador, isso não podemos negar, mas que também é verdade que a partir do seu sim a Deus, de todas as dores de Cristo, Maria passou a participar. E participando das suas dores, também recebeu do Salvador a grande dignidade de suas graças mediar. Afinal, quem sente mais a dor de alguém que a sua própria mãe, cada chicotada na pele de Cristo era uma espada de 2 gumes travessada em seu coração, que, aliás, em Lucas 2, 34, 35, isso foi muito bem profetizado pelo próprio Simeão. E o que dizer das cusparadas no rosto divino humano e de toda a humilhação? Achas pequena a dor de Maria e sua participação, sem falar que não foi ela quem fez a anunciação, gritando para o mundo inteiro: Ei, ei,
eu serei a mãe de Deus, tenham a mim devoção. Muito pelo contrário, um anjo desceu do céu e, por ordem do próprio Deus, veio fazer-lhe saudação. E a sua resposta a Deus é por todos bem conhecida. Eu sou apenas uma escrava. Faça-se em mim tua vontade. Estou à vossa inteira disposição. E a se tornando-se corredentora pela vontade divina, também media as suas graças, já na Escritura Sagrada, bem no início de tudo, Deus fez essa revelação. Depois o milagre do vinho, lá nas bodas de Caná, não há como contestar. Saindo das Escrituras para os tempos mais modernos, ela está sempre presente, com todo o poder e graça que o próprio Senhor do mundo quis a ela confiar. Mas o diabo dá sempre socos em ponta de faca, pois quanto mais ele age, mais o cristão se destaca. Com fé e esperança mais viva e a verdade esclarecida, é só prestar atenção. Depois de cada maldade, a mentira se revela e a verdade toma mais vida. Por isso o céu se encontra repleto de santos mártires, que estão sempre louvando e à espera do grande dia. E na terra a Santa Igreja, quanto mais é atacada, se torna ainda mais viva. Depois de cada episódio, querendo desonrar Maria, fica ainda mais claro sobre a corredentora e medianeira das graças, até para quem não sabia. Pobre maligno perdedor, que não se cansa noite e dia, mesmo sabendo que não tem chance, porque quem está do outro lado é simplesmente Maria, a mãe daquele que é o fundador da Santa Igreja que ele tanto odeia e que nela se infiltrou com toda a sua torcida. Mas o que Cristo falou logo ao fundar sua igreja foi que o mal contra ela jamais prevaleceria. É bom prestar bem atenção no que Cristo nos revelou, porque ele não falou que na sua santa igreja o mal não entraria. O que ele nos revelou, vale a pena repetir, foi que o mal contra ela jamais prevaleceria. Portanto, devemos rezar ainda com mais devoção. Maria, medianeira de todas as graças de Deus, nos consagramos a Cristo por meio do teu coração, que sendo imaculado, nunca a Deus ofendeu. Por isso tu és o caminho mais curto, perfeito e seguro que o próprio Cristo nos deu. E sendo assim és corredentora na salvação que nos trouxe aquele que de ti nasceu. Para chegarmos a ele, mesmo em meio à dor, precisamos dessa força que ele a ti confiou. Sabendo que a vitória definitiva será por toda a Santa Igreja celebrada, apenas quando ele voltar. Então a boca do mal contra a Santa Mãe de Deus e contra a sua Igreja para sempre se calará. A boca do mal contra a Santa Mãe de Deus e contra a sua Igreja para sempre se calará. O nome deste poema é Maria, corredentora e medianeira de todas as graças. Os 4 dogmas de Nossa Senhora são:
Primeiro, maternidade divina, que significa Mãe de Deus. Mãe de Deus, estamos colocando Maria acima de Deus? Ela é deusa? Muito pelo contrário. Falar Maria, Mãe de Deus, significa dar testemunho do poder infinito de Deus, que quis assumir a humanidade e ter uma mãe. E essa mãe é Maria. Segundo, virgindade perpétua, que significa sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Terceiro, Imaculada Conceição, que significa concebida sem pecado original. E o quarto, Assunção, que significa elevada ao céu de corpo e alma. São os 4 dogmas de Nossa Senhora. O principal dogma de Nossa Senhora é o da maternidade divina. Todos os outros só são possíveis por causa desse primeiro. Então, qual é o problema de falar que Nossa Senhora é corredentora e medianeira de todas as graças? Porque se Mãe de Deus é dogma, se Mãe de Deus preenche todos os requisitos para ser dogma, porque se não preenchessem não seria, corredentora e medianeira das graças de Deus é maior do que ser Mãe de Deus? Os outros só são possíveis por causa do primeiro. E esses dois aqui, corredentora e medianeira de todas as graças, não são dogmas, mas preenche os requisitos, sim. Preenche. Não precisa ser teólogo para saber disso. Eu sou filósofa, não sou teóloga, mas eu sei que preenchem. Só não sei porque não são. E pior ainda, ser proibido de falar que Maria é corredentora e medianeira de todas as graças, proibiu o cristão de falar Maria medianeira das graças de Deus, Maria corredentora. Isso sim é mentira e é maldade. Além do mais, não foi ela quem fez a anunciação, que se revelou, como está no poema. Ei, olhem só, eu serei a mãe de Deus. Não foi ela. Um anjo que habita no céu, que serve a Deus, por ordem do próprio Deus, veio e fez essa revelação, fez a anunciação e a saudou. É cheia de graça, cheia de graça. De quem são as graças? De Deus. Maria é cheia das graças de Deus, da graça de Deus. Isso não é difícil de se compreender, não é? Se quiser de verdade conhecer a verdade, o Espírito Santo mesmo revela. O próprio Espírito Santo cuida de dar a luz a quem quiser receber. E o Verbo se fez carne, o Verbo, que significa palavra. O Verbo divino, que significa palavra de Deus, se fez carne, da carne de Maria. E o Verbo divino e a palavra de Deus se fez carne, da carne de Maria, e habitou entre nós. Não falar, agora eu gostaria de entender. Não falar por quê e para quê. Não falar Maria corredentora e Maria medianeira de todas as graças, por quê e para quê? Para não ofender os que estão fora da igreja? Para não coagi-los? Ou será por causa dos que estão dentro da igreja? Dos moderninhos que usam máscara de cristão
e que estão dentro da igreja, que são um câncer, querendo acabar com a Santa Igreja. Ou por causa dos dois, dos que estão fora e jogam pedra, e dos que estão dentro e são um câncer. Porque preenchem todos os requisitos. Preenchem todos os requisitos. Se Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção preenchem os requisitos, se Mãe de Deus preenche os requisitos, como Corredentora e Medianeira das Graças não preenchem? Sabemos que preenchem, não é? Então é isto, esta é a verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre se declarou desta forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é esta. De que lado você está? Salve Maria.